colocar aqui. Queria pedir para todo mundo que está aí, antes do David mostrar a letra da música, clica nesse aviãozinho aqui, ó, e manda para 10 pessoas. 10 pessoas. Eu já vou fazer isso também aqui, ó, peraí. Aperta a bomba aí do aviãozinho e manda para 10 pessoas. Ó, o que é que essa letra, o que é que a letra dessa música diz? E na minha mente, na minha cabeça, tá bom aí o áudio? Tá escutando bem? Excelente, Titi. Tá, né? E na minha mente, na minha cabeça, é daqui que todos nós viemos. Os sonhos que temos, o amor que compartilhamos. É isso que estamos esperando. Ou seja, o que é que a gente pode analisar aqui? Né? Tá tudo na nossa cabeça. Né? A gente vai oferecer aquilo que a gente tem. E muitas pessoas, às vezes, oferecem negatividade porque é isso que elas têm, né, dentro dela. Mas a gente vai entrar uma hora ou outra nesse tema, certo? O título da live é Mentalizo Logo o Governo. E, Jackson, eu queria que tu se apresentasse aí, né? Tem pessoas que não te conhecem aqui do meu canal, então acho que é interessante tu se apresentar. Quem é o Jackson? Meu nome é Jackson Ponte, eu tenho um canal no YouTube, certo? Falo sobre desenvolvimento pessoal e tenho trabalhado muito na questão do poder que a gente tem na nossa mente. E nós estamos juntos. É isso aí, estamos juntos até depois do fim. Né? O pessoal do meu canal já me conhece, se tiver alguém aí do Jackson, deve ter, com certeza. Meu nome é David, eu também tenho um canal de desenvolvimento pessoal, né? Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, tá no link da minha bio. E o canal do Jackson também, né? Tá lá no Instagram dele, eu vou colocar lá no post o canal dele para vocês poderem acompanhar o trabalho dele, que é muito bom, certo? Jackson, eu vou fazer aqui a primeira pergunta para ti, tá? Certo. Para começar... Manda a bomba da pergunta. Pode jogar aí. Recentemente, o pau vai quebrar aqui nessa live, tá? Recentemente, tu comprou um livro chamado Você Nasceu Rico, certo? Do Bob Proctor. O Bob Proctor, ele é uma referência quando se fala de leis do universo, de poder da mente, etc, tá? Lei da atração. E eu fico pensando, né, aquele cara que às vezes não tem toda essa condição, né, de, sei lá, tem uma condição mais limitada, às vezes o cara ganha um salário, enfim, tem uma vida mais limitada. E ele passa por essa banca e ele vê o título, né? Você nasceu rico. E eu acredito que na maioria das pessoas, o que se passa na cabeça delas? Isso aqui é mais um livro idiota de autoajuda. Só que pode ser que ali naquele livro, primeiro, eu acredito que ele não entendeu o título. Ele não sabe o que é que tem dentro daquele livro. E talvez o que tem naquele livro é o que pode libertar ele. Então eu queria que tu falasse o que é que significa Você Nasceu Rico. Tu leu o livro, né? Tu teve vários insights a partir dele. Eu queria que tu jogasse essa visão, compartilhasse essa visão, né? Pode ser que a pessoa veja esse título e ela se interesse por ele, entendeu? O que é Você Nasceu Rico? Como é que funciona isso? Você nasceu rico. Por quê? Por que você nasceu rico, né? Porque nós temos, desde o nosso nascimento, uma ferramenta muito poderosa dentro da nossa mente, da nossa cabeça, certo? Que é a nossa mente. A única coisa que você precisa, certo? Para construir qualquer coisa que você precisa, qualquer alvo que você tenha, tudo que você quiser materializar na sua vida, você pode através do seu pensamento, certo? O Bob Proctor, ele explica que se você conseguir ver na sua mente, você consegue segurar nas suas mãos, certo? Então, é mais ou menos nessa linha. E eu acredito que o que a gente vai falar aqui ao longo das outras perguntas, né, e ao longo da live, vai aprofundar mais essa questão que tem nesse livro aí, que é o poder da mente. Mentalizo, logo governo, né? Então, pronto. Se quiser, eu aprofundo mais. Né? Não, tudo bem. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque a gente beira, né, uma autossugestão. Entendeu? Eu acho interessante que as pessoas, elas consomem todo tipo de conteúdo. Né? E, tipo assim, até conteúdo que não agrega absolutamente nada a ela. Né? Como noticiário, discussões políticas, entre outras trivialidades.
eu fico assim me perguntando, né? Eu quero que tu compartilhe com as pessoas como é que a pessoa pode utilizar a autossugestão para que ela possa ter mais energia para poder ir em busca dos objetivos dela. Entendeu? Certo. Queria que tu falasse um pouco dessa história, né? De a afirmação, isso funciona mesmo? Como é que isso funciona dentro da nossa cabeça? Como é que isso pode produzir mais energia, tá entendendo? Para que você possa alcançar os seus objetivos. Certo. A nossa mente, ela funciona, eu vou fazer uma analogia com um avião, certo? Um Boeing. Uhum. Suponha que o Boeing sai daqui do Brasil em direção ao Japão. O piloto do avião vai lá, decola o avião e programa o piloto automático para o avião chegar até o Japão, certo? No meio do caminho, se uma rajada de vento desviar a rota do avião, o piloto automático vai colocar ele diretamente naquela rota, certo? Da mesma forma, a nossa mente, ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. Essa questão da autossugestão vai ser as ferramentas que nós vamos utilizar para colocar informação da nossa mente consciente para a nossa mente subconsciente, que funciona exatamente como ajustar a rota do piloto automático da nossa vida, certo? Uhum. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas programaram a mente dela subconsciente com exatamente tudo que chega, sem intencionalidade. Foi tudo programado ao acaso, através dos programas que ela assistiu, através dos filmes que ela assistiu, e ela não está usando o poder que ela tem. Na verdade, ela está deixando a vida levar, né? Eu fiz até um desenho aqui para mostrar para vocês. Não sei se dá para ver aí, mas aqui é a nossa mente, certo? E ela se divide em mente consciente e mente subconsciente. O que tem na mente subconsciente, certo? A mente subconsciente, ela aceita tudo que chega, certo? Então, ela vem sendo programada ao longo dos nossos anos sem a gente decidir o que é que a gente está colocando dentro dela. Já a mente consciente, você alimenta ela através da educação, né, do intelecto. E o que a gente tem aqui a mente é que é o corpo, certo? Uhum. Através do nosso corpo, nós tomamos ações. E depois das nossas ações, nós temos resultados. Mas tudo depende do que tem na nossa mente subconsciente. Por isso, ser tão importante nós usarmos a autossugestão, as afirmações, certo? Mas tem a forma correta de fazer isso. Não é de qualquer jeito. O pensamento, a afirmação positiva por si só não serve para nada. Ela tem que vir acompanhada de ação. Né? Exatamente. E aí, eu posso fazer pergunta também? Ou... Não, fique à vontade. O entrevistado aqui é você, mas se você quiser... Não, então vamos lá. Mais na frente eu jogo umas perguntas também. Pegando essa linha aí, né, da autossugestão, o livro lá do Bob Proctor, né, que fala Você Nasceu Rico, e realmente, de certa maneira, todo mundo nasceu rico, você só precisa pegar, materializar essa riqueza, né, que todos nós temos, né? Tudo é nosso, né? Tudo está lá disponível. Exatamente. Só que quando a gente começa a falar dessa questão do inconsciente, do consciente, embora você não pratique a autossugestão, você é sugestionado todos os dias para alguma coisa. Tá entendendo? Quando você fala na formação do indivíduo, você está lá como criança, a primeira influência que você tem é os seus pais, e geralmente os seus pais, eles também, assim, foram criados com crenças limitantes. E essas crenças limitantes acabam passando para você. Se eu fazer uma pergunta de forma geral para as pessoas, você acredita que você consegue Deixa eu só interromper aqui interromper um segundo. Já que a gente está falando de crença limitante, a minha primeira pergunta era exatamente essa. O que é uma crença limitante e como ela atrapalha no processo de mentalização? Né? Então pronto. Então automaticamente entrou aqui no assunto, né? Eu captei aí o teu pensamento. Então, o que é que acontece? Foram colocadas crenças limitantes na gente, na escola, na igreja, pelos próprios pais, pela mídia, por um monte de lugar, certo? Você entra na escola para você ser um empregado a vida inteira. Isso é a forma como eles colocam na sua cabeça. Para você ser um empregado, se você for para a igreja, de forma geral, né, é para você ficar submisso a um líder religioso, acaba te distanciando de Deus.
O que eu quero chegar é o seguinte, né? Como é que a pessoa pode fazer para se romper dessas crenças limitantes, já que ela automaticamente ela é sugestionada o tempo inteiro com diversas crenças, como é que ela pode aplicar a autossugestão para romper essas barreiras, para romper esses limites e pensar de forma diferente? Eu estava até raciocinando um exemplo aqui, que foi a hora da interrupção. Se eu, assim, falar de forma geral para as pessoas, você consegue R$1 milhão em um ano? A maioria das pessoas, elas vão dizer que não conseguem, ou então é um valor absurdo. Nem todo mundo considera que vai chegar a 1 milhão, quanto mais ao bilhão. Então, se as pessoas nem sequer acreditam nessa possibilidade, como é que elas vão alcançar 1 milhão, 1 bilhão e etc. Então, a pergunta é, como é que faz para romper essas crenças limitantes que o ambiente dela está formado por isso, desde pais, igreja, escola, universidade e tudo. Como é que ela faz para romper com tudo isso? Certo. Eu vou seguir o raciocínio aqui da questão da imaginação. Como que a gente vai usar a nossa imaginação, que é o nosso poder, né? Foco do livro do Bob Proctor, para romper com essas crenças limitantes. Para falar sobre isso, eu vou ter que dividir a imaginação em dois tipos. Nós temos a imaginação sintética e a imaginação criativa, certo? A imaginação sintética é aquela que a gente, através de rearranjos de ideias e de conceitos, nós conseguimos criar um plano, traçar um plano para executar um determinado alvo, um determinado objetivo, certo? Já a imaginação criativa é a imaginação que te conecta com a mente infinita. Ela conecta a tua mente finita com a mente infinita, certo? E a imaginação criativa, certo? Na imaginação criativa, você não precisa se preocupar com como. Como você vai obter tal coisa? Se o objetivo for R$1 milhão no ano, você não precisa se preocupar com como. Você vai usar o poder da sua imaginação criativa e eu vou falar os passos aqui, e você vai conseguir exatamente obter essa questão aí. Só um parênteses aqui com a questão das crenças limitantes, certo? Uma forma também de você escapar das crenças limitantes é reprogramando a sua mente subconsciente, porque essas crenças limitantes estão instaladas na mente subconsciente. E para você saber quais são as suas crenças limitantes, você vai precisar de um processo de autoconhecimento, que também é importante, certo? Então, quando você usa a imaginação criativa, certo? Você vai usar a sua mente para se magnetizar com os pensamentos dominantes. E dessa forma você vai atrair forças, pessoas e circunstâncias que se harmonizam com seus pensamentos dominantes. Então tudo começa na mente, certo? Você vai ter que romper as crenças limitantes. Você não pode pensar nas coisas que vão te limitar. Até porque crenças limitantes são as coisas que você pensa ser verdadeira. E se você pensa que essas coisas são verdadeiras, para você essas coisas serão verdadeiras. Então, se eu acredito que eu não posso conseguir R$1 milhão em um ano, você está certo, você não pode conseguir R$1 milhão em um ano. Então, o primeiro passo é romper com essas crenças limitantes e usar o poder da imaginação criativa, certo? O que é que você diria com relação a isso? Eu gosto de pensar da seguinte maneira, né? Eu coloquei aqui a seguinte reflexão. Você dá conta de fazer R$1 milhão em um ano? Essa é a pergunta, certo? Certo. Eu gosto de pensar, eu gosto de me transportar, na verdade, lá para daqui a um ano. E eu gosto de pensar, como é que o David, ele está pensando daqui a um ano? Como é que ele é? Com quem é que ele está andando? Quais são os ambientes que ele está andando? Entendeu? O que é que ele aprendeu? E tudo isso. A partir do momento, o que é que ele fez, né, daqui a um ano. Eu sei que o David, daqui a um ano, ele está lá com R$1 milhão na conta dele. Eu me conecto com esse David do futuro, pego o que foi que ele fez até lá, o que é que ele aprendeu, como é que ele se capacitou, o que é que ele fez até chegar a esse 1 milhão, e vou voltando. Até para agora. Se eu sei que daqui a um ano eu fiz cursos, eu conheci pessoas, eu me conectei com pessoas que me ajudaram a alcançar esse 1 milhão, eu trabalhei muito, eu estudei muito, é só fazer. Entendeu?
Mas primeiro, eu tenho que acreditar que aquilo ali é possível. Se eu não acreditar que aquilo é possível, não tem. Né? O Henry Ford até fala, aquilo que você acredita que é possível e que aquilo que você acredita que é impossível, nos dois casos você está certo. Exatamente. Entendeu? A verdade é aquilo que você acredita. Não interessa o que você acredita. Se você acredita que é verdade, você vai se moldar conforme aquilo. Às vezes as pessoas elas entram num fluxo de depressão e elas ficam reforçando. Às vezes até a própria pessoa que deveria ajudar ela fica reforçando esse tipo de ideia. Você precisa de terapia. Você precisa continuar nesse programa aqui de recuperação. E você vai incorporando essa ideia. Eu preciso de recuperação, eu estou doente, enfim. Você passa a mudar essa mentalidade. Eu estou bem. E a partir do momento que você se encarar e se olhar no espelho, eu estou bem, as coisas começam a mudar. Você começa a elevar a sua vibração, a sua energia. Energia e vibração é um assunto que, para a maioria das pessoas, é um tema estranho. Né? Só que, ao longo da sua vida, você vai percebendo. Tem pessoas que você se conecta e, tipo assim, baixa a sua energia. A pessoa, ela tá reclamando, ela tá cheia de problema, e ela não encontra solução, ela quer simplesmente reclamar. Isso suga a tua energia. Tu conversa com uma pessoa dessa, a menos que tu esteja na mesma frequência, né? Se estiver na mesma frequência, aí tá tudo bem, vocês vão ficar fazendo rodízio de quem reclama primeiro. Né? Então, chegando nesse tema aqui, né, de vibração, que a gente acabou de chegar, né, eu queria perguntar para ti, como é que funciona essa questão de energia, certo? E o que é que eu faço, tanto para preservar a minha energia, preservar o meu ânimo, preservar a crença daquilo que eu acredito. Né? A gente sabe que se você fala para alguém, às vezes fala até para um familiar seu, eu vou conseguir R$1 milhão em um ano. Talvez tem familiar que vai rir da sua cara, que não vai acreditar em você. Isso aí pode ser que te destabilize, né? A minha pergunta é, como é que você faz para preservar a sua vibração, a sua energia, e como é que você faz também para potencializar ela, para você ter mais energia para buscar os seus objetivos? Certo. Antes de responder, eu quero que o pessoal, mais uma vez, clique aqui no aviãozinho, manda para 10 pessoas, certo? Porque o que eu vou falar aqui é muito importante, viu? E quero que você também fale aqui, aí se o áudio tá bom. Mande aqui se o áudio tá bom, certo? Então vamos lá. Tudo é onda, tudo é partícula, tudo vibra, certo? A ciência já prova isso, tudo vibra, tudo está em constante movimento, certo? Você é uma massa de energia, você funciona em frequências, certo? Então, falando sobre a questão de materialização de coisas que você deseja, né? Suponha que, eu vou até mostrar um desenho que eu fiz aqui, certo? Que são várias linhas. Suponha que cada linha dessa é um nível de frequência, certo? Você está bem aqui. O seu desejo está bem aqui. Para você materializar aquilo que você deseja, você precisa colocar a sua vibração, certo? No nível daquilo que você deseja. Porque a partir daí, você vai atrair aquilo que você está se propondo a materializar. Se você muda a sua vibração, tudo no seu mundo muda, certo? O que é que acontece? Você vai atrair forças, pessoas e circunstâncias, certo? Ideias. E também tem a questão da ação, né? Quando você captar a ideia, a pessoa, a força que você precisa para materializar aquele seu objetivo, você tem que partir para a ação, certo? A mentalização por si só não vai resolver o problema. Então você tem que mentalizar e partir para a ação, certo? Então, existem algumas estratégias para você elevar esse seu nível de vibração, certo? Quanto maior o nível de vibração, melhor você vai conseguir materializar, certo? Seus objetivos. Quanto menor o nível de vibração, mais desgraça, né, você vai atrair na sua vida, certo? Então, a ferramenta que controla
a vibração é a imaginação, certo? E está muito relacionado com a sua mente subconsciente também. Se você imaginar, se você ouvir, se você sentir, se você se envolver emocionalmente, é real. E aí você vai pegar a sua vibração, que está bem aqui, e vai conectar com a vibração que você quer chegar para poder atrair aquilo que você quer atrair, certo? Tem alguma coisa que eu não respondi ainda dessa pergunta? Só me lembrando aqui. Não, tá tudo bem. Eu queria continuar nesse assunto aqui de vibração, né? Eu tinha perguntado como é que você faz para preservar e potencializar a sua vibração, né? O que é que você pode fazer? Tem uma questão ainda dessa pergunta aí. Você é a média das pessoas que você mais convive, certo? Então, uma forma de você elevar a sua vibração é se conectar com pessoas de vibração mais elevada, certo? Ainda tem uma questão sobre vibração que é muito importante, certo? Porque sentimento é o nome que nós damos para a consciência da vibração que nós estamos. Então, quando você começa a ficar mais aguçado com relação a essa questão de vibração, você começa a sentir, certo? A sua vibração e a vibração das outras pessoas também, através dos seus sentimentos, certo? É isso aí. Certo. E aí eu vou voltar, tipo assim, eu vou colocar um desafio que a gente passa, é normal. Por mais que a gente busque, né, filtrar as nossas conexões, os nossos relacionamentos, mas é difícil você se blindar de fato, né, de pessoas que, por algum motivo, seja um estado temporário ou não, elas estão com vibração baixa, né? Até nós mesmos, a gente está suscetível a esse tipo de coisa. Por mais que a gente busque se conectar, busque praticar a gratidão, busque evitar ficar reclamando, em algum momento a gente pode estar oscilando, né, na nossa energia, pode ser que um dia a gente esteja para baixo, né? A questão é, como é que eu posso, por exemplo, eu que estou na energia boa e conheço toda essa questão energética, como é que eu posso ajudar uma pessoa, né, que eu conheço, e a pessoa ela está num momento ruim, e eu quero ajudar ela, e ao mesmo tempo, quando eu for ajudar ela, eu sei que um pouco da minha energia ela vai ser decaída naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo, eu sinto a necessidade de ajudar essa pessoa. Então, a questão é, como é que eu posso ajudar uma pessoa próxima, certo? Sem comprometer tanto a minha energia, entendeu? Essa é a pergunta. Como é que a gente consegue resolver isso? Certo. Primeiro, se você faz a gestão da sua energia, tem um limite que você pode se conectar com outras pessoas também, certo? E também se você é uma pessoa abundante de energia, chega uma hora que você está numa frequência que as outras frequências não interferem na sua frequência, certo? Mas vamos supor, simples mortais, né? Que não tem a frequência tão elevada assim, o nível de energia tão elevado. Normalmente, se você quiser ajudar alguém, a minha dica é que você passe tarefas, certo? Porque existem atividades que você pode fazer que vai elevar o seu nível de energia. Você citou um exemplo que é a gratidão. Se a pessoa for grata, certo? Ela vai elevar o nível de energia dela. Se a pessoa para de reclamar, que é até uma das perguntas que eu ia te perguntar, e você falou também, que é a questão da importância de nós não termos o hábito de reclamar, né? E se uma pessoa reclama, qual é a solução? Sim, quais as consequências terá uma pessoa que tem o hábito de reclamar? Certo? E qual é a solução para essa pessoa? E falando também sobre reclamar, eu queria também citar um texto que tem em 1 Coríntios 10:10, que tem a ver com essa questão de reclamação. Né? Deixa eu só pegar aqui. Pessoal, vai apertando aí o coraçãozinho aí, que isso ajuda a alavancar essa live, tá? Tem pessoas que vão poder conhecer essa live a partir desse coraçãozinho. Então, aperta a bomba desse coração aí e manda essa live para 5 pessoas. É só clicar nesse aviãozinho aí. Tem escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não murmureis, que é a mesma coisa de reclamar. Não reclame.
como alguns que reclamam e foram destruídos pelo exterminador, certo? Então, eu quero que você também comente um pouco com relação a esse hábito de reclamar, né? Já falando, uma atividade que você pode passar para essas pessoas que estão com a vibração baixa e estão precisando da tua ajuda, né? Foi uma dica que eu dei. Uma coisa muito comum é você chegar em um lugar, certo? Que por algum motivo, sei lá, um banco, você está lá você está no banco, aí o banco está demorando. Aí uma pessoa começa a reclamar. Está demorando, né? Aí a outra daqui a pouco está reclamando também. Aí daqui a pouco está uma se exaltando e gritando e deixando todo o ambiente nervoso. Então o que é que a gente pode concluir disso aqui? Reclamação não adianta nada, certo? Você vai ficar pior, né? Se você ficar clamando isso. Ah, está demorando, você está clamando 2 vezes, reclamando, porque está demorando mais. Entendeu? Então, enfim, esse hábito de reclamar, ele é muito comum entre as pessoas, né? Isso também vem, de certa maneira, da nossa própria criação, né? Os nossos pais, na maioria das vezes, né? Eles, às vezes não tiveram esse conhecimento dessa questão de evitar reclamar, se torna algo normal, entendeu? Algo comum. Não era para ser normal, né? Mas é algo comum de acontecer, as pessoas reclamarem de tudo. Entendeu? E aí tem níveis, né? Níveis mais graves. Tem pessoas que não conseguem enxergar nem sequer o lado bom de nada, né? Que é outro problema também. É claro que tudo tem os seus ângulos, né? Mas, tipo assim, você pode enxergar as coisas de forma positiva, não faz diferença nenhuma você ficar focando no negativo, entendeu? Quando você foca no positivo, você pode pegar esse positivo e alavancar para mudar aquela realidade. Eu gosto de pensar que diante de uma situação, diante de uma ocorrência, um problema, ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. Só tem essas 2 alternativas. Entendeu? Ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. Eu opto por olhar para a solução, né? Eu opto por olhar o lado positivo daquilo ali. Como é que eu posso alavancar aquilo ali? Evidentemente, você precisa ser racional a ponto de considerar a parte negativa. Né? Isso é uma racionalidade. Mas eu não posso me focar naquela parte negativa. Eu gosto de pensar num jardim. Você tem um jardim, você cuida de um jardim. 10% desse jardim ele está comprometido com praga. Se eu focar nesses 10%, eu vou dizer, esse jardim está condenado. Porque eu estou focando naquele problema. Eu estou potencializando ele para todo o jardim. Se eu olhar também apenas para o positivo, eu vou ficar cego, porque eu não vou considerar ali uma praga de 10% que está consumindo. Eu tenho que enxergar de forma racional, mas entender. Aqui, a maior parte desse jardim está boa, então eu só preciso eliminar aquela parte ali e replantar. Isso é se focar no lado positivo do ponto de vista de ação. Tá entendendo? Então, é isso que as pessoas elas não entendem. Então, no meu ponto de vista, reclamação é isso. Se você está reclamando, você está perdendo tempo. Porque você poderia estar fazendo alguma coisa. Você entra num quarto escuro, aí você vai reclamar. Nossa, está escuro, né? E provavelmente outras pessoas vão ficar reclamando. Talvez 1% das pessoas vão procurar a luz, de fato. No lugar de gastar energia reclamando que está tudo escuro, vá lá procurar um interruptor. Faça parte da solução. Pare de fazer parte do problema. Porque quem reclama não ajuda em absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, a minha visão sobre reclamação é essa. Tem mais alguma pergunta? Tem uma frase interessante sobre essa questão da reclamação, que não serve só para reclamação, serve para tudo, né? É uma lei do universo. Você cria... Deixa eu só segura aqui, Jackson. Tem uma pessoa que perguntou, a Bruna Alcântara. Vocês concordam se é possível sempre estar motivado? Tu quer responder essa aí? Eu acredito que... Sempre é possível estar motivado? A motivação, ela não é boa, certo? Na verdade é boa, mas a motivação ela acaba. O que realmente é importante é a ativação. Porque quando você é ativado na sua identidade, no seu propósito, você fica ativado sempre. Então a motivação, a pergunta dela, né? Sempre é possível sempre estar motivado? Não. Mas se você estiver ativado, você fica ativado para sempre. O que é que tu diria? A minha resposta sobre isso é o seguinte. A motivação é o motivo para a ação, certo? Em determinado momento da minha vida, eu tive a motivação para estudar para concurso. Não tive um motivo para agir. Me mantive motivado o tempo inteiro no meu estudo? Não. Já pensei em desistir várias vezes? Sim. Mas o que é que fez com que eu não desistisse? A disciplina.
Porque a motivação só serve no começo. Se você estiver triste por algum motivo, você coloca lá uma palestra motivacional para qualquer coisa na vida, vai servir para tu gerar um ânimo. Mas em 30 minutos, mais ou menos, tu já está do mesmo jeito que tu estava antes. Então, a motivação serve, no meu entender, nesse momento inicial. Depois você pode largar fora, porque ele não vai te levar até o objetivo final. O combustível até o objetivo final é a disciplina. E quando você passar da disciplina, né, passar dessa parte, e vai virar um hábito. Entendeu? Então, na minha resposta, você não fica o tempo todo motivado e nem deve ficar o tempo todo motivado. Entendeu? Motivação é o motivo para você começar uma ação, para você começar a agir, depois você larga, não conta mais com isso, coloca a disciplina e, se for a questão do exemplo que eu dei, estuda todos os dias, independente de motivação. Porque vão ter dias altos e baixos, e se eu dependesse de motivação, eu não teria feito praticamente nada na minha vida, não tinha nem alcançado resultados na minha vida. Então, assim, o que eu posso falar é, não dependa de motivação. Motivação, sempre está motivado, isso na minha avaliação, não existe. Tu pode continuar aí, Jacques, tu ia fazer uma leitura? Só mais uma questão sobre a motivação também. Quando você faz a gestão da sua energia e do seu nível de vibração, você fica mais constantemente energizado para poder partir para a ação dos seus... Potência de agir, né? Pronto. Você aumenta a sua potência de agir, você aumenta a sua energia. Certo? Se a gente quiser falar de física, a gente pode falar da equação de Planck, né? Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Se a sua frequência está elevada, a sua energia está elevada também, certo? Mas, voltando ao assunto da reclamação. O Yuri do Carmo, ele está perguntando, Jacques, já que tu está falando tanto de ativação, como conseguir a ativação? Ele colocou aqui, entre aspas, ativação. Talvez seja interessante explicar o que é essa ativação que ele colocou entre aspas. Certo. A ativação ela tem relação com a sua identidade. Você vai ativar a sua identidade, saber quem é você. Te pergunto, quem é você? A maioria das pessoas não sabe. Vai responder que é a profissão, normalmente. Quem é você? Eu sou psicólogo. Eu sou engenheiro. As pessoas não sabem o que elas são. E não sabem qual o propósito delas, certo? E aí, a ativação é ela ativar a sua identidade e o seu propósito. Certo? E aí, se você quiser que a gente fale mais sobre identidade e propósito, a gente pode falar também. Eu quero só complementar a resposta. É a primeira vez que o Yuri ele escuta esse termo ativação, porque o que é que acontece, Yuri? A gente está acostumado a ver o termo motivação, né? Só que existe um outro termo chamado ativação. Foi um termo que foi trazido pelo Pablo Marçal, e ele fala o seguinte: qual a diferença da motivação da ativação? Justamente por causa daquilo que eu falei. Quando você está motivado, você entra na motivação, starta, dura pouco. Né? Você pode assistir uma palestra lá e você ficar motivado, mas essa motivação ela é temporária. Agora, quando você fala em ativação, a ativação ela é permanente. Uma vez que você ativou, né, isso tem muito a ver com a sua identidade, uma vez que você ativou, especialmente descobriu quem você é, você larga fora um monte de coisa que normalmente as pessoas tendem a segurar, tipo necessidade de aprovação. Uma coisa, eu senti essa motivação de não ter necessidade de aprovação, mas depois que passar, aí pode ser que eu sinta de novo. Agora, a partir do momento que eu ativo isso, né, eu ativo a minha identidade, eu entendo, eu não preciso disso. É uma ativação. É um botão que foi ligado e não tem mais volta. É como se fosse uma consciência que se expandiu. Você não pode deixar uma pessoa ignorante de novo se ela já foi ativada. Tá entendendo? Então, assim, a ativação é nesse sentido. É você ativar a sua identidade e o seu propósito, saber quem você é, e é uma configuração, digamos assim, que não tem mais como voltar. Entendeu? Então, assim, prefira a ativação do que a motivação. Esse é o recado que eu tenho para dar. Espero que tenha ficado claro aí, certo? Vai, show demais! Tem uma lei do universo que fala: você cria aquilo que está dentro do seu sistema de crenças. Se você acredita em X, você cria X. Se você emana carência, você cria carência. Se você reclama,
você cria mais motivo para reclamar, certo? Então, se você sintoniza na sua rádio, por exemplo, a 94.7, pegando aí as estações de São Paulo, certo? Você vai sintonizar na rádio CBN? Não. Você vai sintonizar a Antena 1, porque a CBN, lá em São Paulo, é a rádio da frequência 90.5, certo? Então, é isso aí. Se você está querendo criar coisa boa, emane coisa boa. Seja grato. Se você agradece, você vai criar mais motivos de gratidão, certo? E você vai elevar a sua frequência, certo? E aí entra um assunto também que é a mentalidade ou a frequência de abundância e a frequência de escassez, que eu queria também jogar essa pergunta para o David, sobre frequência de abundância e frequência de escassez. Eu vou só responder aqui a pergunta do Yuri, né? Como descobrir a minha identidade e o seu propósito? Basicamente, autoconhecimento. Certo? Autoconhecimento, ele é o começo para você buscar. Eu não sei qual é a sua crença religiosa, certo? Mas lá em Gênesis 1:26, né? Deus fez um projeto para você e ele criou você, imagem e semelhança de Deus. Você é um co-criador. E ele projetou para que você dominasse sobre tudo e todas as coisas. Sobre todos os peixes do mar, sobre todos os répteis, sobre todas as feras, sobre tudo. Então, assim, eu tô com a Bíblia aqui. Se você considerar o projeto inicial, o projeto foi esse. A partir desse momento, você pode enxergar a sua autoimagem e ir em busca do autoconhecimento. O autoconhecimento é você ir para dentro de você. Existe uma expressão lá na Bíblia, em hebraica, que se chama Lesh Lehá. Lesh Lehá é você entrar, no caso, você sair para dentro. Entendeu? É uma onda contrária. Porque todas as respostas estão dentro de você. O pessoal traça até um paralelo com o Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs, ele criou o iPhone. Ele fez lá o projeto do iPhone e ele queria que o iPhone funcionasse de determinada maneira. Se o iPhone quisesse funcionar como Android, ele ia contra o projeto inicial. Então, ele não iria ativar a identidade e o propósito dele. Seria completamente diferente e, logo, ele também não ia funcionar de maneira adequada. A partir do momento que você aceita o seu projeto, o projeto inicial, você ressignifica a sua autoimagem, tira aquilo que de fora falaram que tu é e começa a enxergar de dentro o que é que tu é, tu busca e tu consegue ativar a tua identidade. Certo? Eu espero ter respondido aí. Diz aí, Jackson. Eu vou entrar na resposta também. Já que tu citou Gênesis 1:26, eu vou ler aqui para vocês, certo? Também Excelente. disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, qual é a identidade que nós temos aqui? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, nós somos, como o David falou, co-criadores. Nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Quando você tem ciência disso, da grandeza do que está escrito aqui, você não precisa mais de motivação, não. Basta isso aqui. A Aline Kelly, ela comentou aqui, dizendo que você consegue a ativação transformando o seu desejo em uma obsessão. Ou seja, é você realmente entrar fundo de você, entrar profundamente de você. Como se você, de repente, em determinado momento, parasse de escutar a tudo e a todos, e buscasse o que é que tem dentro de mim. Eu vou parar de escutar tudo que disseram sobre mim, tudo que meus pais falaram, tudo que a escola falou, tudo que a igreja falou. Deixa eu entrar, deixa eu sair para dentro de mim e verificar o que é que tem dentro aqui. É uma excelente resposta, Aline Kelly. Vamos continuar aqui. Qual foi as perguntas? Tu perguntou sobre abundância e escassez? Eu te perguntei o que é essa tal frequência de abundância e frequência de escassez. E a relação que isso tem com a mentalização, E a criação de coisas que você deseja, através da sua mente. Bom, o que acontece é o seguinte, eu gosto de traçar um paralelo, dar um exemplo aqui que as pessoas elas vão entender, tá? As pessoas elas querem dinheiro,
Elas não entendem que dinheiro é uma energia, como qualquer outra. Dinheiro é uma representação de um resultado. Tá? As pessoas querem dinheiro. Só que a maioria das pessoas, 98% das pessoas, elas não estão preparadas para ter dinheiro. Essa é a verdade. Se você entregar 1 milhão na mão delas, vai virar pó em pouco tempo. Por isso que, o que é que acontece? Uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela ganha milhões de reais na Mega Sena, vai tudo pro ralo. Porque ela não tem a cabeça para gerenciar R$1 milhão. Sabe quem é que tem a cabeça para gerenciar um milhão de reais? Quem já fez R$1 milhão. Entendeu? Essa é a pessoa que tem a cabeça para gerenciar isso. Quando a pessoa ela já chegou em R$1 milhão, ela pode fazer 2, 3, 4, 5, porque ela sabe como alcançar lá, alcançar aquele resultado. Certo. É só reproduzir o processo. Por exemplo, eu passei em concursos públicos. Se eu quisesse passar em outro, eu passaria também. Eu entendi o código dos concursos públicos, assim como eu entendi o código de outras coisas, né, de outras artes, assim que todo mundo tem. Né? Às vezes você também tem uma arte. Então, não adianta, o que eu quero falar. Né? Isso até me lembra uma parte lá da Bíblia, eu não vou lembrar agora qual é o momento, mas é a questão da parábola do jovem rico. Né? Talvez tu possa conhecer também, Jackson. Sim. E, tu quer falar sobre ela? Pode falar. Que ele chegou lá, né? Ele queria seguir Jesus. Se eu tiver faltando alguma informação, tu complementa. Uhum. Ele disse que seguia todos os mandamentos, alguma coisa assim. E aí ele se considerava uma pessoa próspera, né? Aí Jesus pegou e falou. Ele chega para Jesus e fala assim. Ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna, né? Isso. Aí Jesus já chega com uma nele. Porque se você me chama de bom, só tem um que é bom, que é Deus, né? Aí Jesus fala, cumpre os mandamentos. Aí ele, isso aí eu já venho observando. Aí Cristo fala, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Né? Aí tu pode complementar com a tua ilustração aí. Pois é, exatamente. O que é que Jesus queria falar nesse momento? Né? No caso, o jovem rico, ele não fez isso, ele foi embora, né? Ele não fez isso que Jesus ele sugeriu. Né? Não estou lembrando agora se foi uma herança que ele teve, alguma coisa assim. Mas o fato é que esse jovem rico, se ele desse tudo aos pobres, ele não ficaria rico de novo. Porque, se eu não estou enganado, ele não sabia construir riqueza. Ele tinha uma riqueza, mas ele não sabia construir. Porque se ele soubesse construir riqueza, ele daria tudo aos pobres. Porque ele sabe como construir riqueza. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Quando eu falei da Mega Sena. Você entrega milhões para uma pessoa que não tem dinheiro, que tem um pensamento de escassez, ela vai colocar tudo no ralo e ainda vai se endividar. Tu pega uma pessoa que já conseguiu fazer milhões de reais de algum negócio, tira tudo dela e vê quem ela é. Rapidamente, ela vai construir riqueza de novo, porque ela entendeu o código. Entendeu? Então, a riqueza não é o valor que você tem, não é o dinheiro que você tem. A abundância e a escassez não é o que está fora, é o que está dentro. Tá entendendo? Então, se você quer realmente ter dinheiro, resolva aqui dentro da sua cabeça. Entendeu? Que não adianta, você vai ganhar na Mega Sena e vai mandar tudo pro ralo. Né? Um dos primeiros pensamentos que o pessoal tem, quando começa a especular e entrar nessa... Deixa eu acenar aqui pro pessoal, o pessoal tá chegando agora. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Clica no coraçãozinho, clica no avião e manda para 10 pessoas também. Então, primeiro você tem que resolver aqui dentro da cabeça. Tá entendendo? Porque a riqueza, ela é um fruto da sabedoria. Tá entendendo? Então, a partir do momento que entende que a sabedoria é a principal riqueza, tu vai investir em conhecimento. Tem um provérbio que fala que você deve... Tudo que você gastar em conhecimento é o que realmente vale a pena. Tá entendendo? Porque com o conhecimento tu vai conseguir o que tu quiser. Tu vai conseguir a riqueza que tu quer. Tu vai conseguir a prosperidade que tu quer. Se a riqueza é o fruto, o que é a semente? Se a riqueza é o fruto, o que é a semente? Bom, a semente é justamente a sabedoria. Então, que plantar a sabedoria em alguma coisa,
para poder conseguir a prosperidade, para poder conseguir a riqueza, né? Então, a semente, ela é a sabedoria. Eu estou vendo que daqui a pouco a live vai se encerrar e tem uma pergunta que eu quero fazer antes que a live... o negócio aqui passa rápido, né? O que eu queria Deixa eu só falar sobre a frequência de abundância e escassez rapidinho também. A frequência da abundância, quando você está na frequência da abundância e você usa a sua mente para chegar onde você quer chegar, você já mentaliza que aquilo já é seu. E quando você está na frequência... Você já é rico, você nasceu rico. Quando você está na frequência da escassez, você foca na falta. Também a maioria das pessoas não sabem como pedir as coisas a Deus, porque elas pedem focando na falta, certo? E o segredo é você entrar na frequência da abundância e mentalizar que tudo já é seu, certo? A gente fala disso em outra oportunidade. Mas vai lá, faça a última pergunta. Eu queria fazer uma leitura aqui e eu vou complementar a leitura com a pergunta, certo? Que está tudo encadeado. Certo. Lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí eu vou lá para João 14, para adiantar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que eu quero falar é de palavra, certo? O poder da palavra, o poder da escrita, e como é que essa ferramenta de você escrever os seus objetivos, né? Como é que isso pode ajudar para atrair aquilo que tu quer alcançar. Então, como é que o poder da escrita pode ajudar nesse processo? Você sabia que existe um poder na escrita? Eu vou ensinar para vocês aqui, certo? Mas tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Tudo começa com a ideia. A ideia, um pensamento. Pensamento é energia, certo? Você vai tirar essa ideia da sua mente e você vai escrever. Porque existe um poder na escrita, certo? Usando o texto que o David falou, no princípio era o verbo, palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A encarnação do verbo de Deus, que seria a escrita ou a verbalização, foi o nascimento de Cristo, certo? A encarnação do verbo de Deus é o nascimento de Cristo. Então, fazendo uma analogia, nós pegamos a encarnação das nossas ideias, dos nossos pensamentos, e vamos materializar, encarnar esse pensamento através da escrita. Quando você for escrever a sua ideia, certo? Você escreve em formato de objetivos bem definidos. E você verbaliza. Existe um poder na verbalização também, certo? E aí você vai mentalizar. Mentalização mais ação. Já é. Se Deus te deu a visão, Ele te dá a provisão. E aí o que é que você vai fazer mais? Você vai colocar uma data, certo? E depois você vai realizar, certo? E quando você estiver fazendo essa mentalização, você vai colocar emoção, você vai colocar amor, você vai colocar um desejo ardente, certo? E tem uma frase interessante aqui que diz que Deus se coloca ao lado da pessoa que sabe o que quer e está determinada a conseguir. Então, se você seguir esses passos práticos que eu dei aqui, você vai realizar o que você quiser. Eu mesmo já utilizei esses passos, certo? Para realizar uma cirurgia da visão. Que eu, vez por outra, eu estou colocando óculos aqui, que eu estou no meu processo de recuperação. Mas eu realizei essa cirurgia da visão utilizando esses passos práticos. Eu não sabia como que eu ia realizar, eu não tinha o dinheiro para ir lá e pagar a cirurgia da visão. E eu utilizei esses passos aqui, coloquei a data e realizou, certo? Já é. A única limitação que a gente coloca... A única limitação que a gente tem é aquela que a gente impõe a nós mesmos, certo? Fala essa frase aí. Como é? Repete a frase que eu queria dizer. Se Deus deu a visão, Ele vai te dar a provisão. Ou seja, tu precisa saber o que é que tu quer e coloca uma data.
que as coisas vão acontecer, as conexões vão acontecer, a tua visão vai estar completamente diferente para o mundo. Né? Porque quando as pessoas querem comprar um carro de determinado modelo, elas começam a enxergar esse carro em todo lugar, porque elas passaram a focar naquilo que elas queriam. Então, quando tu se foca no teu objetivo, tu vai começar a avaliar por uma ótica diferente. Quais são as conexões que vão me aproximar desse objetivo? O que é que eu posso fazer que vai me aproximar? O que é que eu posso fazer para evitar ser distanciado do meu objetivo? Então, eu acredito que o código que o Jacques está passando aí é o seguinte: saiba o que você quer, acredite que você pode alcançar e coloque data, uma data em que você acredite nisso, entendeu? Então, se você colocou uma data e você acredita nisso, você, naturalmente, você vai usar toda a sua energia em prol disso, né? Já a live, ela tá excelente, né? Eu quero bater um print aqui, que a gente já vai já para o encerramento. Então, vocês podem printar aí, encaminhar, né, no history de você, que a gente vai remarcar. Vamos para a foto. É isso aí. É nóis! Então, essa é a primeira live. Eu queria agradecer, Jackson, pela tua disponibilidade. Eu quero dar só uma palavrinha também. Eu vou dar um espaço para você falar também. Deixa eu só rapidinho agradecer certo. a sua disponibilidade, né, por esse tempo, por ter compartilhado esses conhecimentos aqui. Né? Você sabe que você é um grande amigo meu, gosto muito de você, valorizo muito você. E tamo junto até depois do fim, certo? Agora, pode falar o que você quiser aí. Fique à vontade. Tem uma ferramenta excelente para você fazer a mentalização, que é o boot cerebral, certo? Se você entrar na minha página e clicar lá no link, você vai encontrar um vídeo falando do boot. O boot, ele serve para você reavivar a sua imaginação criativa, porque tem um momento do boot que você vai mentalizar, certo? E todas as coisas já existem no céu, basta você baixar o download na Terra, certo? Quando você faz o boot, você acessa o Kairos, né? Você acessa o tempo de Deus e você baixa o download na Terra, no nosso Cronos, certo? E eu estou muito feliz também por essa live, certo? Muito obrigado pelo convite, seu David Soares, BKP, certo? Muito obrigado. É isso aí. Estamos juntos até depois do fim. Talvez o código mais valioso venha agora no final. Você precisa acessar em Kairos. Tudo que você quer realmente alcançar de forma ardente, ela já existe em Kairos. Ela já existe no tempo de Deus. E tu vai fazer é pegar lá de Kairos e botar aqui no nosso tempo, que é o Cronos, certo? Mas já aconteceu. Aquela aprovação que você quer em concurso, ela já aconteceu. Aquela empresa que você quer abrir, ela já aconteceu lá em Kairos. Tu só precisa baixar aqui na Terra e fazer o download. É isso aí. Tamo junto. Até depois do fim. É nóis, Titi.